Boa noite a todos novamente. Prazer, né? Estamos aqui, véspera de feriado, maravilha, né? Aprender um pouquinho, né? Que isso é importante, tá? Nossa live hoje tem um tema muito interessante, né? A questão do Cyber Threat Intelligence, pesquisa, né? Em Cyber Threat Intelligence, no apoio na resposta a incidentes. Então a gente vai bater um papo aqui, o nosso convidado, Milton Lima, fazer aí, já ele vai se apresentar para vocês. Mas a ideia, como a gente já vem fazendo nas demais lives, é a gente bater aquele papo maroto, tá? Sobre o tema, tá bom? Então a gente tem aquela apresentação inicial do convidado, ele vai trazer para a gente, né? O que ele vem estudando aí sobre a questão do Cyber Threat Intelligence e como é que a gente pode utilizar nas nossas atividades de resposta a incidentes. Isso aqui é importante, pessoal, porque muitos de vocês são alunos da RSquad e são alunos do curso, ou já foram do curso lá de resposta a incidentes. E vocês perceberam que o quanto é angustiante, podemos assim dizer, né? Sofrer algum ataque, né? Então, quem teve a oportunidade de fazer o seu relatório, viu lá, né, os danos, né, que são causados por esses grupos. Cada vez mais eles estão sofisticados. Então, assim, precisamos ter estratégias. Assim como eles se organizam, né, para os seus ataques, tendo uma cadeia estruturada, né, bem organizada, assim também a gente que vai responder a esses ataques, a gente precisa estar preparado para entender por onde a gente vai começar a fazer toda essa tratativa, tá? Bom, Milton, vou abrir o espaço aqui para você se apresentar, para você trazer um pouco do tema, e no decorrer da live a gente vai bater nesse papo e vai, né, interagindo. Então, pessoal, quem tiver alguma pergunta, tá certo? Com foco nesse tema, você levanta a mãozinha, a gente vai dando a oportunidade para vocês falarem, tá bom? Milton, a palavra é contigo. Seja bem-vindo. Beleza. Boa noite. Me escutam bem aí? Tá tranquilo? Sim, sim. Aqui para mim tá ok. Boa noite aí, galera. Galera aí cansada, né? Se aquecer, né? Então, boa tem noite. Gente que tá aí se aquecer, né? Tem galera aí que já é sexta. Tem gente aqui que já é sexta, né? No meu caso, já é sexta já. No meu caso já é sexta. Que bênção, né? Olha aí. No meu caso maravilha. Já é sexta, só que não. Mas vamos nessa. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome aí vocês já viram, né? Já fui anunciado. Bom, enfim, que eu posso dizer que, em resumo, trabalho com cibersegurança desde 2013, meados de 2013, comecei em 2014, né, trabalhando principalmente com Linux. Já atuei, já atendi diversas empresas, tá? Desde o setor público até o privado. Então, a gente pode pensar aí setor de varejo, varejo e setor alimentício, escritório de advocacia, se for pensar em órgão público, aí vai desde secretarias voltada para a educação, secretaria voltada para a área de tecnologia e inovação. Até hoje eu atuo na área da saúde também. Fui coordenador de SOC, coordenador de equipe de desenvolvimento seguro. Que mais? Já fui gestor de TI, também já escovei beat, também já servi café. Era isso que eu ia falar agora, gente. Acertou o ar-condicionado. Já consertei ar-condicionado, já foi Equipe, né? Equipe. Porra, essa é a melhor parte que o cara aprende pra caramba, porra. Mas é mesmo, quando o cara vira... Já mexi com banco de dados, já fui me meter em web designer,
Já um monte de coisa, meu irmão. Mas hoje você está trabalhando com pesquisa, né? No caso, aí na... Atualmente eu tô aqui, né, no CESA, mais especificamente do CISA, eu vou falar sobre o CISA, mas tenho trabalhado mais com pesquisa, mas é uma pesquisa mais voltada para o mercado, né? Mais para o profissional, uma pesquisa mais aplicada. Tá? A gente tem todo o rigor acadêmico, mas a gente trabalha aqui por projeto, né? A gente tem um projeto e, evidentemente, a gente tem a galera que trabalha com pesquisa, que são alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica, tá? E aqui no CESA, mais especificamente, é o CISA, né? CISA é o Centro Integrado de Segurança e Sistemas Avançados, que foi o nome dado ao Centro de Competência de Cibersegurança, tá? E aí eu assumi a liderança de pesquisa e inteligência de ameaças cibernéticas, tá? Então, atualmente, a gente está trabalhando aí no desenvolvimento de tecnologias que usam IA, Machine Learning, usam CTI, a gente tem usado Process Mining, a gente tem usado sistemas adaptativos, processamentos de eventos complexos, que são... E outras abordagens que são abordagens que andam, vamos dizer assim, junto com a inteligência artificial, tá? Não é apenas, por exemplo, você tentar criar um modelo de IA, mas você precisa preparar o modelo, você precisa criar a correlação dos dados, né? E CTI tem todo um processo, né, para você entender os dados, de ameaça, né, para de fato saber o que você está fazendo, né, e o que você de fato quer analisar. Então, faz um garimpo, né? Em relação aos dados, né? Do que é válido e do que não é válido, né? Além do garimpo, você tem todo um trabalho de correlação, tem um trabalho de um sistema de tomar uma outra decisão a partir da mudança de contexto, tá? Você também você usar bases heterogêneas, tá? E às vezes bases bem heterogêneas mesmo. Então, esse é o nosso trabalho aqui. Então, hoje eu tenho gente trabalhando com previsão de envenenamento de dados de IA, por exemplo. Eu tenho gente trabalhando com detecção de APT, com Process Mining, principalmente aqueles APT mais rasteiros. Tem gente trabalhando mais na área estratégica, a gente tem trabalhado aí na visão de taxonomia, para CTI, compartilhamento de CTI com MISP, então a gente usa bastante MISP aqui para poder entender os dados e usar os dados. A gente trabalha bastante com ciência, na verdade a gente trabalha com qualquer tipo de ciência, porque o que a gente mais está interessado são os dados, então a gente não se prende a tecnologia, nem a fabricante, nem linguagem de programação, por exemplo. Eu tenho gente aqui trabalhando com aí um tema mais denso, aí nesse caso não sou tão especialista, mas eu tenho gente que mexe com entropia, cada noia da porra, né? Tem gente, cada noia do cacete. A gente tem trabalhado com detecção de comportamento anômalo de usuário, entender a partir de comportamento insider dentro da organização, trabalhar com previsibilidade. Aí, no geral, a gente tem hoje 5 alunos de doutorado, né? E agora são 7 de mestrados, um aluno de C, e eu ainda oriento um aluno na Rural e um aluno lá no Centro de Informática. Né? Em parceria, a gente tem uma parceria com a Universidade de Gaia, que é uma cidade ao lado do Porto, lá em Portugal. Eles vão até passar uma semana com a gente aqui em junho. A gente tem parceria aí iniciando com Virginia Tech nos Estados Unidos. Tem Universidade de Coimbra, o qual eu estou fazendo pós-doc em parceria lá com a Universidade de Coimbra. O pós-doc é da Rural, mas é em parceria com a Universidade de Coimbra. Então, é voltado aí para CTI com Machine Learning, mais especificamente para IoT. E o que mais?
Eu Se eu tenho me lembrar, se eu me duas- lembrar, vou falando dessa porra. mas que é assim, um bate-papo. Na verdade, eu tenho duas curiosidades que tu falou agora aí. Uma é em relação a essa pesquisa que vocês têm em relação a Insider. Sim. Falando assim, né, um pouco, né? Eu trabalho com o IR, né? Então, eu tô do outro lado da moeda, né? Tu é o cara que vai mapear, eu sou o cara que vai resolver quando minha bênção aparece. Vamos chamar de minha bênção, né? E eu já tive é, incidente de segurança com insider, né? De colaborador que tinha muito acesso, sai da empresa e causando dano da empresa, enfim. Como é que funciona esse mapeamento de vocês? Vocês fazem um mapeamento, ele é mapeamento, por exemplo, a nível de um IA, por exemplo, de realmente mapear um perfil do cara, realmente é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, um cara que ele é, sei lá, de infraestrutura, por exemplo, e ele tem um determinado tipo de acesso durante o dia, e esse cara, aos poucos, começa a fazer acesso noturno, por exemplo. Esse cara começa a ter acesso na máquina dele de conta pessoal, por exemplo, né? A gente sabe que tem empresa que não tem DLP, né? E esse também é um instrumento do insider, né? Que ele compartilha e dissemina informações que uma é que não deveria ter e dois, quando ele tem, né, para terceiros, né? É um dos problemas que a gente tem. Principalmente quando a gente fala também de espionagem de empresas, né, de tecnologias, o cara vai para um concorrente, o cara pega todas as informações que tem de projeto, de financeiro. Eu tô falando porque, assim, tu já viu, eu também já vi, né, isso acontecer, né? Só que, assim, do meu lado, por exemplo, falando de experiência própria, a gente detectar um insider é muito delicado, né? Eu preciso de muitos insumos para comprovar, por exemplo, que o Wagner, ele pegou aqueles dados, pegou aqueles logs e fez um download ou um upload daquela informação. Então, assim, eu preciso de vários insumos, né, que comprovem que realmente foi o Wagner que fez aquela ação, né? Até porque, assim, a partir do momento que eu crio um relatório em que eu pontuo no relatório que foi um ataque de insider e eu acuso, né, entre aspas, baseado nos dados, que foi o Wagner que tomou aquela ação, que eu consegui validar e comprovar que o Wagner, normalmente quando isso acontece, eu entro muito com o apoio do jurídico, né? Então, eu falo lá com ela de PO, falo lá com o pessoal do jurídico, assim, faço um pré-relatório, né? Mostro a eles os pontos que eu encontrei do incidente, e aí a gente faz essa amarração porque para não dar uma brecha de, por exemplo, esse cara depois processar a empresa, né, e alegando perseguição, algo tipo assim. Então é um assunto que ele é muito delicado, assim. E tu falou que tem essa pesquisa, eu fiquei curioso, assim, como é que vocês trabalham, se alguma ferramenta, se é algum processo novo que vocês estão criando, se é, por exemplo, como é que funcionaria, por exemplo, no incidente de segurança, eu poder utilizar essa tecnologia, essa ferramenta que estão fazendo. Perfeito. Você tocou num ponto aí importante. Tem muita gente de cibersegurança que se acha o delegado, né? Ou um juiz. O trabalho, né? Você tocou no ponto fantástico aí, que a gente que é de cyber, né, a gente não está para dizer se o cara é um bandido ou não. Você tocou no ponto que você tem as evidências. Tá? Então, te dando a resposta, são as evidências. Tá? A gente aqui, a gente busca usar várias ferramentas, mas, no geral, o que a gente está buscando é, de fato, desenvolver algoritmos, tá, próprios para detecção. Por exemplo, qualquer sistema, tá, qualquer sistema de rede, qualquer sistema de software, qualquer sistema operacional, ele vai deixar um rastro. A grande dica é a seguinte: entenda a organização. Entende negócio, né? Porque o fluxo do negócio, o rastro dele está no sistema de software ou na rede. Como é que eu vou saber isso? São os logs. Então é uma análise mais profunda dos logs que está sendo realizada aqui com a gente. Então a gente está tendo que entender o log a fundo, características, vou dizer assim para vocês, características muito minimalistas
e que apontam um desvio de comportamento. Por exemplo, hipoteticamente aqui, uma movimentação lateral, por exemplo, muito sutil, que muitas vezes um EDR, um CIEM, um IDS, qualquer coisa desse tipo, não vai detectar. Porque existem técnicas tão avançadas que elas são tão sutis que o sistema de defesa não detecta. Falando nisso, eu vi hoje, por exemplo, um APOC do William, que é até assim, a gente conhece, você vai conhecer também, de bypass de VLDAP de CoreStrike, de EDR. Pegando esse gancho que falou, né, a gente, para quem não conhece aqui, a gente tem um curso, né, de básico básico não, né, de parte 1 do Ex-Presidente, e uma coisa que a gente fala muito não cabe a gente julgamento de valor. Quando a gente faz um relatório de ciência e segurança, a gente aponta baseado em dados e fatos. Se foi o Milton, se foi o Wagner, se foi quem seja. Quem decide é o juiz. Quem vai decidir é empresa e a justiça. Né? A gente faz apontamento dali, ó. Até porque a gente sabe que tem muita questão de conta vazada, de conta que ela é mal utilizada. Então, assim, tem o tipo de insider que a gente chama de insider. Como é que é em português? Tipo, é um insider que ele é um cara que ele é descuidado, vamos dizer assim, né? Ele não é um insider que a motivação deles seja ela financeira. Ele não quer sabotar, né? Ele não quer sabotar. É mais o cara que quer descuidar. Então é um cara que, por exemplo, tem uma senha muito fácil, é um cara que, por exemplo, tem a senha colada no monitor, no teclado, né? Então, por ter um viés muito fácil de acesso por conta desse cara, né? A gente trata como insider, mas é um insider de um grau diferente. E pelo que eu entendo, pelo menos vocês têm muito aquele user behaviors, né, em relação a... Então seria uma ferramenta que complementa, por exemplo, um EDR da vida junto com o CIEM, né, por exemplo, né? Sendo mais específico, um componente que possa plugar em qualquer sistema, qualquer um suíte, por exemplo, posso plugar ele, fazer um espelhamento do suíte e ele analisar. Eu posso, por exemplo, virtualizar ele e acoplar ele a um CIEM, posso acoplar ele a um IDS, posso acoplar ele a qualquer um XDR, enfim. A gente aqui, o Eric, a nível de pesquisa, a gente não, principalmente essa pesquisa, a gente não está se prendendo à tecnologia, ou fabricante, ou o tipo de dispositivo, tá? O que a gente, de fato, quer é encontrar meios, tá, em que a gente possa aplicar o que a gente tem desenvolvido, tá? Se a gente tiver que estender um CIEM, tá, a gente vai estender o CIEM. A gente tem planos aqui de estender o azul, por exemplo. A gente vai estender o azul para algumas funções específicas que o azul não entrega. Tá? Se, por exemplo, o software, ele der a possibilidade de a gente estender ele para atender uma demanda específica, a gente vai buscar estender esse cara. Porque é o seguinte, os sistemas têm se tornado cada vez mais complexos, tá? A gente conhece aí várias ferramentas, tá? Por exemplo, eu acho que eu não sou mais, né? Faz tempo, mas eu sou certificado Darktrace. Trabalhei com Darktrace. E é uma ferramenta fantástica. Só que toda ferramenta tem sua limitação. E, por incrível que pareça, o grau de complexidade das ferramentas de ataque são muito maiores do que as ferramentas de defesa. Tá? E esse é um dos grandes problemas. Tá? Esse é um dos grandes problemas. E é o que a gente está buscando aqui, de fato, analisar as empresas, assim, de maneira geral, evidentemente, mas eu falo os dados, tá? Entender o funcionamento dessas ferramentas, não a nível de usá-las, mas sim o que é que elas geram a nível de dados, tá? E entrar de uma forma mais densa, como é que esses dados são gerados, como são enviados, por exemplo. E isso faz muita diferença, tá? Eu vou até me arriscar a dizer aqui que quem trabalha com cyber tem que se preparar para começar a trabalhar com isso. Tá?
Porque eu já vou adiantar aqui, tá? Eu tenho comentado com o pessoal o seguinte, analista nível 1 de cyber vai sumir, tá? Vai sumir. Triagem, né? Uma análise inicial que o analista nível 1 faz, a IA já está fazendo. Tá? Isso aí, a gente trabalhava com Dark Trace, a gente não tinha analista nível 1. Não existe nível 1. Tá? Então, boa parte das ferramentas, acho que a Claroti, entre outras, elas já trazem ali um insumo mais refinado, né, mais claro, por exemplo, um fluxo de um suposto atacante ou de uma suposta ameaça. Então, eu acho que até o papel do analista de cyber é, de fato, pensar o seguinte, voltar um pouquinho às origens, começar a entender de código, voltar às origens da parte de redes, né, parar de ficar viciado em ferramenta e entender o que é que se está acontecendo. É a base, por exemplo, né? Exato, porque, por exemplo, um CIEM, todo CIEM ele usa um formato padrão que é o CEF, né? O padrão ali, tá? Evidentemente que tem JSON, mas eu digo no geral, no contexto. Então, eles meio que se conversam, tá? E, no geral, rede é rede. Tá? Tem ali o modelo TCP, no geral, tem as camadas lá, por exemplo, se eu pensar no OS, então rede é rede. Aquilo ali não vai mudar. E aquilo ali, ele segue um padrão. Tá? A não ser que as pilhas, né, de rede, elas mudem e tal. Mas, por exemplo, a pilha de protocolos industrial é baseada no TCP. Então, vejam, uma pilha de protocolos da IoT é baseada no TCP. Então, sabe, nada muda. Então, eu vejo que até para o futuro, a gente tem que voltar um pouquinho e começar, como você disse, a base, entendeu? Olhar para um fluxo de rede e saber o que é que está acontecendo. Não simplesmente vou aqui colocar um grafano, vou gerar um gráfico, eu tenho aqui um SOC. Ok, entendeu? Mas o fluxo de rede, entender, por exemplo, aquele tamanho de pacote que está sendo trafegado ali, será que não tem alguma coisa estranha? Por quê? Sabe? Você falou uma coisa interessante aí, Samilton. O que você está falando aí, tá? Eu vou falar a gente já vem comentando muito sobre isso. Veja, a importância dos dados para análise, né? Assim, a segurança hoje, o problema hoje são dados. O volume crescente de dados e como interpretá-los, né? De forma hábil, né? A conter, né? Ameaças. Então, veja, certa vez o pessoal foi submetido, né, palestra sobre a utilização de dados para hunt. Não, mas isso aí está antiquado. Aí o pessoal fala, mas veja, durante um ataque, a gente precisa de, né, levantamento, seja de logs, evento de rede. A gente não tem para onde correr. Então, você contou uma coisa certíssima. O pessoal está deixando de lado, né, o conhecimento, a base, para trazer o modismo. Então, é muito fácil hoje, né? Você botar um capuz e dizer, vou hackear. Mas você, na hora que tem um ataque, você não sabe para onde vai. E como você falou, a triagem inicial, muitas ferramentas já fazem isso. Tem um exemplo muito que eu uso uma ferramenta, né? Elastic, e Elastic ele tem um recurso hoje que é o ataque Discover. O que seria isso? Ele vai pegar toda a tua massa de dados, alertas que são gerados, e vai formular o Cyber Kill Chain ali. Ou seja, ele vai te trazer o Cyber Kill Chain, te pontuando possíveis, né, cenários que podem estar ocorrendo por causa da base de dados. Procedimentos, né? Exatamente. Aí eu te digo, se o cara ele não souber interpretar aquilo ali, porque assim, ela vai te dar um caminho, né? Vai dizer, ó, começa por aqui, já vai te facilitar essa tratativa nessa massa de dados que você tem. Então ele já vai te dar esse caminho para você seguir. Mas se você não tiver aquela base de entender, aí a gente volta lá. O que é o MitraTech? Cyber Kill Chain, né? Então, assim, o pessoal, isso é coisa chata. Mas durante um ataque a gente precisa saber por onde seguir. E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, a questão dos grupos, né? Se você pudesse dar alguma palhinha, né, sobre os principais grupos que vocês têm visto aí, né? Observado em cenários de ataque. Hoje mesmo eu fiz um playbook pro pessoal, pontuando o Bauer, né? Aquele click fix, que
está muito em alta hoje. Né? O malware que o pessoal está usando, então, grupos de APTs, APT 28, 29, né? APTs russos e Coreia do Norte estão usando muito essa tática. Tu poderia dizer, nessa tua pesquisa, tu tem trazido essas informações em relação a algum grupo específico? Beleza. Nossa região? A gente tem atualmente 3 projetos, né? E a gente se baseia bastante no que a gente chama das franquias do cybercrime, tá? Eu até esqueci de comentar, eu fui do Comitê Nacional de Cibersegurança, tá? Tu botou aqui minha tela aqui, né? Fixa aqui, né? Até... É mais fácil. Fica mais fácil, né? Até achei que troça isso aqui, esse negócio mudando aqui, essa noia. Invadiram a gente aqui, pô. Então, vejam só. Então, a gente se baseia nessas franquias que justamente o que você disse, que usam APTs, tá? Que coapitam colaboradores, tá? A gente se baseia muito, a gente vê muito, por exemplo, esses grupos, como o Lázaro da Coreia do Norte, os russos, tá? A gente olhou recentemente, né, para não dizer antes de ontem, né, a situação na Europa, a gente olhou a situação do Chile, a gente tem olhado o ransomware, por exemplo. Eu, particularmente, passei um período da minha vida que eu ficava recebendo direto, diga assim, pelo menos uma vez por semana, uma empresa ligava, olha, uma pessoa passou seu contato porque a gente foi atacado por ransomware e a gente não consegue resolver. Porra, vocês querem que eu faça o quê? Que eu crie um modelo matemático aqui e quebre a criptografia? Tem backup? Não tem. Sempre chora. Então você chora, mano, velho. Não tem. Aí, às vezes, não tem backup e não tem logs, né? Aí tu quer fazer o quê? Vai fazer o quê, entendeu? E teve um que se lascou lá no Azure mesmo, entendeu? Na base do Azure. Então, o Azure é cheio de mecanismo lá que você pode... Enfim. Então, a gente tem se baseado aí nos mais variados ataques. Exclusivamente em um dos projetos principalmente esse que eu falei para vocês, que é voltado para comportamento anômalo de usuário. Então, isso vai desde o cara colocar um APT da rede, o cara colocar um ransomware, tá? Então, assim, não é exclusivamente um tipo de ataque, tá? Mas a gente tem outros 2 projetos que a gente está muito voltado para ransomware, tá? Usando inteligência artificial, tá? O que a gente quer, de fato, prever, tá? Prever o comportamento, tá? Isso não quer dizer que possa ser um ataque, né? Uma coisa também que eu esqueci de pontuar é que cuidado com sistemas de detecção que usam IA, tá? Eu usei bastante, posso dizer que em alguns momentos é uma merda, porque esses negócios geram falso positivo pra caramba, tá? Mas, no geral, é o que você disse, a gente tem olhado para PTs, tem analisado outros cenários de ataque, por exemplo, para IoT, a gente tem olhado bastante para envenenamento de dados, tá? Envenenamento de dados de IA, por exemplo, alguém que envenena dados de IA e o modelo de IA ele tá envenenado para um fim específico, tá? Para fins políticos ou para fins, sei lá, sei lá, racistas ou qualquer outra coisa que seja fora da lei. A gente tem olhado vários aspectos, tá? Vários aspectos. E a grande complexidade nisso é que essas porra todinhas são complexas. Sabe? Tu falou uma coisa que... Desculpa, tô cortando. Que me pegou muito assim, que realmente não acompanha. As ferramentas do lado de defesa, elas não acompanham o ritmo das ferramentas de ataque. Eu acho que... Mas tu sabe por quê? Quem desenvolve uma ferramenta... Eu acho que isso é questão de ser reativa também, assim. Pro cara que vai desenvolver... Assim, na minha visão, tá? A gente vai fazer se eu estou errado. O cara que vai desenvolver a ferramenta de defesa, de detecção, ele precisa ter algo de um histórico. Ele precisa ou criar algo baseado em dados que ele teve, ou simular esse ambiente, esse histórico, dentro da sua própria estrutura ali.
ele não consegue, pelo menos na minha visão assim, se antecipar a algo que ele não enxerga. Beleza. No geral, tem algum desenvolvedor aqui na sala? Se tiver, veja só, no geral, quando se faz um software, o que é que você tem que fazer no final? Você tem que homologar ele e validar. Vocês já viram algum atacante validar e homologar o script dele para derrubar uma rede? Validação é na produção. Valida porra nenhuma, vou validar agora para derrubar. Validação. Entendeu? É isso, pô. É isso. Tá? Então, a gente tem olhado também, pessoal, para outro aspecto também, que em CTI a gente tem, em geral, né, vamos dizer assim, 3 tipos de dados de inteligência, né? GeoInt, OSINT, que acho que a maioria aqui já ouviu bastante por aí, né? E a gente também está olhando para o MINT, né? A gente está olhando também para o lado da inteligência humana. A gente está tendo que analisar e correlacionar essas informações que para a gente faz muito sentido. Tá? E também, além disso, toda a complexidade para entender como é que o meu sistema ele pode mudar, se adaptar a partir de uma mudança de contexto, a partir de um APT, por exemplo, né? Que a partir do APT o cara pode simplesmente vazar dados, pode filtrar. A partir de um APT pode surgir ali um renzo, o cara pode fazer uma movimentação lateral. E o Wagner trouxe essa questão da APT, tem um aluno que a gente tem trabalhado bastante, aí a gente está trabalhando mais análise da APT do Windows, tá? Que a gente fez um levantamento, a gente percebeu, somente ele, né? Que os APTs atuam mais no Windows, tá? E a taxa é de 93%, tá? De uso apenas em Windows. E Linux está em torno aí de 7%, 8% apenas, tá? Ele até pegou um estudo muito interessante que na pandemia, eu não lembro agora o valor, mas por causa dos APTs e a partir de Renzo, vou soltar um valor aqui que eu não lembro, sei lá, $1 bilhão era o que as empresas perdiam antes da pandemia. Aí quando chegou o ano mais ou menos de 2021, acho que começo de 2022, a galera começou a atacar Linux. Aí o valor vamos dizer assim, dos lucros começaram a cair. Aí no gráfico, né, que ele montou foi bem interessante, que naquele ano as tentativas no Linux aumentaram e os lucros caíram. No ano seguinte, os caras começaram a atacar o Windows e os lucros aumentaram. E os ataques por Linux caíram. Então, essa correlação é muito importante também. Então, e isso também aponta, não é porque o Windows ele é mais vulnerável, mas talvez alguns aspectos da estrutura de logs do registro, eles facilitem, por exemplo, porque o APT ele tem uma característica muito interessante, que é o slow and low. O que isso quer dizer? Que é devagar e baixo, né? Basicamente, é o cara se rastejar no ambiente. Isso é muito difícil de se detectar É uma manobra evasiva, né? Como você, por exemplo, rodar um scan e você, a partir dali, você picotar todo o pacote. Todo o pacote. E também tem um ponto importante que você está falando, que além dessa questão, né, vamos dizer assim, dessa infiltração baixa, né, que eles têm, tem o fator humano em relação à misconfiguration. Sim. É muito comum, muitos incidentes de segurança, eu já peguei muitos incidentes de segurança em que o viés do ataque foi a configuração. Foi uma porta que estava exposta que não deveria estar, foi um SO que estava sem patch correção, né? Foi o cara que usava a mesma senha para todos os sistemas, e por aí vai. Então, além do fator tecnológico, a gente tem o fator humano do gerenciamento dessas tecnologias, né? Então, porque no final, quem está gerenciando são pessoas, né? Então, o cara, ele tem um padrão. As pessoas, todo mundo tem um tipo de padrão, né, de comportamento, sabe disso aí muito bem. E quando esses APTs detectam esses padrões, para ele fica fácil. Então, o cara desenvolvedor, o cara desenvolve um tipo de padrão, né? O cara tem uma linguagem que o cara gosta muito, quando o cara vai escrever, ele escreve uma coisa, e, pô,
é muito comum, por exemplo, desenvolvedor chumbar API e esquecer lá a chumbada lá na aplicação, por exemplo. O cara pega essa API que está lá chumbada e é do root da AWS, por exemplo. Né? Ou então o cara vai lá na AWS e tem um monte de bucket lá que vai ser privado, está com o público, por exemplo. Eu estava vendo, inclusive, um tipo de ataque de ransomware que uma forma rápida de ganhar dinheiro é rodar o script, tudo que está publicado de S3, criptografa a chave lá e pede resgate. O cara não perde mais tempo entrando no ambiente, conhecendo o ambiente. Pois é. O cara já vai lá, pega o que está publicado, criptografa as chaves, e ó, beleza, ó, isso aqui é importante. E aí? É tanto, né? Ou então, eu falo muito pessoal em relação ao insider. Muitas vezes a motivação do insider, ela pode ser financeira, ela pode ser pessoal, mas, pô, a gente tá falando de grupos criminosos. O cara pode, por exemplo, sequestrar tua família e dizer, ó, o Milton, vê só, se tu não logar aqui, espetar as prévias aqui e acessar, eu vou fazer X com a tua família aqui. Você vai fazer aqui matar, sequestrar, o que seja. Né? Ou então o cara tem algo teu que você vê como danoso e usa isso contra você te extorquindo, né? Então tem vários aspectos que eles vão muito além da parte tecnológica. Eu acho que o MIT entra muito nessa área, assim, de, feito falou, do comportamento do ser humano, né? Assim, como a gente faz e reage, né? Tem uma pergunta aqui do Kimberly, que é se tu pode citar algumas ferramentas gratuitas que façam real-time de CTI. Bora lá. Veja só, essa é uma pergunta, eu até vi aqui, fiquei com vontade de responder logo. O que eu posso dizer para você é o seguinte, qualquer ferramenta de segurança, ela pode ser uma ferramenta de CTI. É o que a gente está falando. A questão não é a ferramenta, é a questão, é a capacidade que a gente tem de analisar os dados. Porque CTI não é ferramenta. Eu acho que é o mesmo conceito, a mesma ideia, tá? De resposta a incidente. Não é uma ferramenta, mas são processos. Tá? É a forma em que eu lido com os dados e, a partir disso, a tomada de decisão que eu tenho. Tá? Eu posso simplesmente abrir o Event Viewer do Windows e fazer uma análise de CTI ali. Saber por quê, em que momento o cara tentou o acesso, tá? Qual foi o horário. Então, CTI nada mais é do que um processo de analisar, detectar, né? O cara entender o contexto, para aí sim, por isso que o nome é inteligência de ameaças cibernéticas. Né? Não é uma ferramenta. A ferramenta ela vai automatizar o processo. Mas aí eu posso pegar, por exemplo, o Azul Open, né? O Azul, o próprio OpenVAS, né? E que foi mencionado por vocês. Tá? Todas essas são ferramentas que entregam dados para a inteligência. O MISP, tá? Todas essas são ferramentas. Oi, pode falar. Isso aí que você falou é interessante, porque é a mentalidade, né? Uma recomendação também que eu queria contribuir seria o gráfico, você tem o modelo do Cyber Threat, o framework, né? Cyber Threat Intelligence. Aí ele vai, primeiro de tudo, qual ameaça o seu negócio está sujeito? O seu negócio é o quê? Saúde? Perfeito. Beleza. Massa. Então, aí você procura quais são os APTs, né? Ou o tipo de ataque direcionado a setores de saúde. Bom, beleza. Isso aí eu já tenho. São os dados. Então, a gente já volta para aquela questão que você pontuou. Quais são os dados que eu tenho hoje? Né? Então, existe um grupo XPTO que vai explorar vulnerabilidades em sistemas ou segmentos de saúde. A minha empresa de saúde, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a entender como é aquele tipo de ataque, quais são os IOCs que foram encontrados, as táticas, técnicas, procedimentos, e agora eu vou confrontar com as minhas ferramentas. Será que o meu Firewall, o meu IDS, o meu CIEM, o meu XDR, eles conseguem detectar aquele comportamento? Então, assim, é a mentalidade, né, que você falou aí, né, trazendo um exemplo bem claro. Claro, você vai ter ferramentas que vai otimizar buscas, por exemplo, na Dark Web, na Deep, exatamente. Mas assim, eles vão trazer para você aqueles dados, outra coisa, você vai validar. A gente volta, né? Não quer dizer que tudo que está naquele fórum, porque qualquer pessoa pode entrar na Dark Web, num fórum desse e dizer assim, ó, houve
um vazamento de dados. Lá, eu fiz, né, vazei dados, exfiltrei, na verdade, dados da empresa XPTO, mas aquilo ali é válido? Então, você precisa validar. Então, e tudo isso se concentra numa mentalidade. Você tem que ter aquele pensamento crítico de investigação, que vai ter desde um Hunt, um CTI, Incident Response, até um pentest mesmo. Eu recentemente eu dei uma aula disso seguinte para os alunos lá da especialização de cyber. Perguntaram, né, sobre a questão de cyber e tal, o que é importante. Eu disse, o que é importante é você entender seu negócio. Entender o negócio. Cibersegurança e negócio, o negócio está aqui. Ó. A cibersegurança está aqui. Certo? Por quê? Porque se você entender o negócio, você vai entender como as coisas funcionam e você vai entender melhor justamente o que você disse, que são os resultados que as ferramentas entregam. Tá? Fluxo de rede, o uso dos equipamentos. Tá, vou trazer um exemplo aqui bem rasteiro, tá? Você tem ali os teus servidores. Você cuida de uma loja virtual, certo? Você está na Black Friday. Se você não tem minimamente conhecimento do negócio e sabe que na Black Friday você vai ter um maior número de acessos, você vai achar que é o quê? Que é a porra de um ataque. Certo? É um exemplo simples, mas é isso. É isso. E esse é o contraponto aí que você trouxe, Wagner. Aí você tem todo o estudo, você estuda o MitraTech, o Mitre, enfim, você estuda o CyberKill Chain, mas se você não entende do negócio e você também tem as ferramentas, pô, é meio que assim, é feriado no final de semana, serve de porra nenhuma. Pega esse gancho aí, uma coisa que eu vejo muito, as pessoas acham que o negócio que tem que se adaptar à segurança. Não. Ah, não, tem 5 ferramentas porque tem 10 bloqueios, isso aqui. Calma. Muito de negócio. Esse bloqueio vai impactar no meu negócio? Precisa se adaptar. A segurança se adapta ao negócio, não ao contrário. A gente que trabalha com segurança, principalmente a gente trabalha com IR, CTI também, só que CTI trabalha na esfera, eu digo assim, uma esfera acima, né? Trabalha muito com parte de inteligência, né, de operação, né, de tomar decisão, muito negócio também. Mas quem trabalha com IR, o IR, ele não é isolar a máquina. Como todo mundo acha, não, vou isolar a máquina aqui e fiz IR. Não é isso. Puxar o cabo. IR está diretamente atrelado ao negócio. Minha principal função é minimizar o dano que está tendo incidente de segurança e fazer aquela empresa ali, aquele setor, perder o mínimo possível. Muitas vezes acontece muito de tipo, ah não, mas isolei a máquina e morreu aí. Sim, mas por que a máquina foi isolada? Como é que ela chegou ali? Qual foi o contexto? O pós-acidente, como é que tu garante que esse cara não tá na rede ainda? Beleza, tu isolou a máquina, sim, mas tu valeu com o acidente. Que assim, triagem ninguém faz. Pega lá um alerta no CIEM, opa, isolei a máquina aqui, joguei lá só, pronto. Sim, beleza, mas qual o contexto? Como é que esse cara chegou nessa máquina? Tu isolou a máquina, tu erradicou lá, o malware lá, beleza, mas tipo, como é que esse malware chegou na tua máquina? Esse relatório, como é que ele é feito? Sabe? Então, só um processo que é uma... Eu entendo que existe uma pressa e uma pressão, principalmente quando a gente fala de gestão de negócio, que faça lá, que resolva. Mas tu falou um caso muito importante. O cara trabalha com e-commerce. Trabalhando com e-commerce, pô, tu vai usar o servidor? Tu vai parar o negócio, pô. E aí? Como é que tu vai ganhar? Um exemplo, tu tá tendo um ataque de ransom no teu ambiente. Aí tu vai isolar a máquina. Sim, e aí? Aí tu vai derrubar o site? Às vezes o custo de tu isolar uma máquina, o dano financeiro é muito maior do que total de segurança com ele rolando. Então você precisa entender seu contexto. Entender, feito falou, do negócio, entender em que parte a inteligência ela entra, em que parte a ação de tecnologia ela entra, para a partir daí tomar uma decisão. E quando a gente fala de um RUM, por exemplo, em que o cara de IR entra e o cara de CTI entra, são os caras que tomam a frente da situação. Todo mundo quer falar, todo mundo quer resolver, todo mundo quer tratar. Mas a gente que vamos dizer assim, que está à frente da situação, a gente tem que primeiro delegar a função, ó, precisa disso,
né? O cara de CTI, ele entra muito com o apoio de inteligência e tomar decisão. Olha, exemplo, ataque de ransomware, né? Tô lá tratando lá o centro de segurança, minimizar o impacto, chega o Milton lá, diz, ó, peguei aqui o artefato aqui do IOC, já mapeei aqui que é um APTX, PTO, esse APT ele tem tanto TP, tu me traz esse insumo, a partir desse insumo, opa, já sei pra onde eu vou aqui. Ah, tá, esse cara faz, não, esse cara faz dump de credencial, esse cara faz ataque inicial como phishing, por exemplo, o cara de GRC, quando envolve dados, como é que ele entra, pô, o cara de GRC foi importante, por exemplo. Como nós que GRC fazer documento, né? Tem Ed aqui que dá aula com a gente também. Que é a o cara... maioria é só fazer documento. Mas no ciência de segurança, e aí? O que esse tô cara arrumando, faz? Tô arrumando briga aqui. Mas tipo assim, pô, como é que esse cara de GRC, por exemplo, ele valida pós-incidente? Como é que esse cara cria mecanismo de o cara que fez deficiência de segurança, ele faça as ações que foram recomendadas, por exemplo. A turma acha que CTI não, vou aqui ver credencial vazada. Beleza, pô, mas pode ser que essa credencial seja de 5 anos atrás. Pois E é. tu já resolveu e não agrega em nada, né? O spoiler de uma das nossas pesquisas aqui, eu não posso, evidente, contar tudo, mas é justamente a gente conseguir, de fato, fazer com que o nosso algoritmo ele desenhe esse fluxo aí que você contou. Mas eu não posso contar mais, tá? É tipo ele desenhar ali justamente para ajudar o cara a rastrear, porra, esse cara começou aonde esse negócio? Ele fazer todo o caminho ali, né? Como é que é aquele pô, que a turma contava lá nas historinhas antigas, né? O caminho dos pedacinhos de pão na floresta. Né? João e Maria, pô. João e Maria, né? Meio que é essa ideia aí que a gente tá, uma das, né, que a gente tá executando aqui, né? A proposta a gente até tá mandando um artigo lá para a Áustria. Vamos ver se dá bom aí. Mas tu entende que essa ferramenta pode fazer isso, mas se o cara que tá do outro lado não saber da base, não adianta. Tem que saber da base, cara. Tem que saber da base. A turma fala muito de NIST, fala muito de saber que o chain. A turma acha muito que framework é Bíblia eu lá, posso te dizer um negócio. Eu posso te dizer um negócio para vocês, de coração. Eu prefiro um cara que entende mais de rede do que entende de NIST, de MitraTech, etc. Eu prefiro. Eu. O cara que consegue ler log do que um cara que tá todo bitolado preso, né? Fica preso naquilo ali. Ficar preso a não sei o quê, ou então um cara que fica preso a uma ferramenta. Eu prefiro perguntar um dia desse. Porra, Milton, se apareceu sério mesmo, um cara chegou para mim, porra, tem essa oportunidade aqui para trabalhar com essa ferramenta de cyber e trabalhar com DevOps e trabalhar com infra e nuvem. Eu digo, vá para DevOps e infra de nuvem. Desapego ferramental, mas Eu falei isso aí para ele, pô. Um dos grandes problemas até eu tenho colegas que, porra, tô bitolado, já tô dominando a ferramenta. Chega um momento que o cara não sai mais, não cresce mais. Ele fica no automático, né? Porque para ele aquele já é o e aí que tá o problema. Vou falar uma coisa que eu já passei. Eu trabalhei com SOC, né? Já fui N1 de SOC. Então, para quem não conhece, para quem não sabe, SOC é uma atividade extremamente repetitiva. Vai chegar alerta, vai ver o fluxo, principalmente com CN1. E isso que você falou é muito verdade em relação às ferramentas de IA começarem a substituir os N1s. Por quê? Porque é uma atividade extremamente repetitiva. Então, se essa pessoa, ela não procura ir além daquilo que ela está vendo, ela vai começar a bypassar coisas que não deveriam. Vou te dar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhava na empresa de consultoria, né? Eu trabalhava com SOC lá, e a gente tinha um SOAR lá. E esse SOAR, né, para quem sabe, é só uma ferramenta de automação de orquestração, né? Então, ela vai ter lá um runbook, um playbook, e ela vai seguir aquele fluxo lá que está definido lá. Então, tinha nesse SOAR, as regras eram regras de baixas, e esse cliente específico ele tinha uma regra baixa em relação à utilização de credenciais, né? Categorizou lá baixa e eu só automatizava. Só que
mesmo tendo só A, é como eu digo sempre, analista analisa. Analista não dá play ferramenta e fecha chamada. Você precisa analisar. E aí, analisando, né, pegando chamada, eu detectei que existia uma regra que era baixa, mas ela tinha 20 mil eventos. Como é que eu tenho duas contas em um horário no domingo, né, que era um domingo, 20 mil eventos? Isso não é normal, em lugar nenhum. Se não é normal durante a semana, no domingo é pior ainda. Pois é. Então, aí analisando, enfim, faz a minha história, era um ataque mesmo de brute force no momento do cliente, tava batendo lá, poderia ser tem muita conta de serviço que ele expira a senha e ela fica lá batendo e também se tornando um brute force, né? Uhum. Mas nesse caso, realmente era um brute force, tá, tentei entrar em contato com o cliente, mesmo sendo uma regra baixa, né? Enfim. Mas é que eu quero dizer o seguinte, se você não tem a preocupação de analisar o que você está vendo e você entra no automático, é aí que o incidente acontece. Então, a gente vem falando muito aqui sobre padrão, né, de comportamento do ser humano. O cara que vai configurar uma ferramenta, ele tem o cara que faz isso 1000 vezes, ele tem o jeito dele de fazer, de configurar, tal. Mas nem sempre, o que você está configurando, para onde você está no contexto do ambiente do cliente, é o que precisa e nem sempre é o que vai diminuir aquele impacto ali, por exemplo. Então, a gente está falando aqui de IOC, de APT, de tudo. Muitas vezes o cara precisa habilitar no Firewall uma regra lá de filtro de pacote, por exemplo. E o cara, sei lá, não faz, por algum motivo que seja. Ou então habilitar um filtro lá por determinada regra que seja. E o cara não faz porque o cara já vem fazendo isso em outros clientes, e só que nesse cliente específico que ele precisa fazer, ele precisa habilitar. Ele não faz porque ele está acostumado a não fazer. E é a partir desses pontos que a gente vê famosos misconfiguration, né? Que o cara acha uma vulnerabilidade, um ponto, na verdade, um ponto de entrada, vamos dizer assim, em relação ao ataque, né? E por um erro de processo ali de negócio também, né? Por falta de validação do cliente, né? Que eu acho que o cliente ele tem o fator dele que ele precisa validar o que está sendo feito no ambiente dele. O cliente normalmente chega ali, trabalha com consultoria, chega lá, Milton, vê só, Milton, eu quero uma ferramenta aí de CTI que ela veja aí credencial e avalie aí comportamento. Beleza, pô. Mas o cara que tá pagando, ele precisa entender o que tá rolando ali dentro. Beleza que você precisa ser um cara de negócio, mas é papel do cara de segurança traduzir para o negócio da empresa. Ele precisa traduzir Exato. de uma forma que o cara que está pagando o serviço, o cara consiga entender qual é o propósito daquela ferramenta. Ah, não, vê só, essa ferramenta aqui, ela vai criar um comportamento de um cara que pode ser um ponto de insider, esse cara ele pode vender credencial, esse cara pode comprar credencial, esse cara pode ser extorquido, e aí o cara precisa entender qual é o impacto daquilo ali. Até porque a gente fala muito pô, como é que eu faço para metrificar, como é que eu faço para metrificar. Tem uma coisa chamada ROI e tem uma coisa chamada ROM, né? Que é tipo o valor que você investe ali, né? Do custo da coisa. E tem o valor que você não vê. Como é que eu, trabalhando em segurança, metrifico um custo, sei lá, anual de, sei lá, 2 milhões de reais em ferramenta e processo e pessoas lá dentro? Vai ver só. Aí pegando esse teu gancho aí, eu tenho dito o seguinte, que cibersegurança não é área. Eita porra, aí eu causei confusão agora, né? Cibersegurança não é área. E aí, o que é que a gente faz? Cibersegurança é premissa, pô. A gente tem que chegar no ponto que não é discutir se vai ter cyber. Cyber tem que estar lá, pô. Eu tenho insistido nisso, que o cibersegurança, pô, é como no plano de voo. O piloto, antes dele desacoplar a andanada da aeronave, ele vai passar o checklist. Se tiver 0,001% que me traz um risco de ter um incidente aéreo, peraí que vamos... A equipe aqui, os mecânicos vão analisar a aeronave. Pega pelo excesso, Ponto. Não tem conversa, pô. Não tem conversa. E isso que você falou, pô, você está investindo em cyber, não está vendo investimento.
Claro que você não está vendo, meu amigo. Claro que você não está vendo. Quando você compra a passagem, o preço da segurança da aeronave está embutido no preço do avião. E o investimento é não ter ataque. Pois é, pode até ter, mas você vai conseguir responder melhor, Sim. você vai conseguir recuperar melhor. Uma coisa aqui que eu vou jogar para a galera aqui. Quem aqui, por exemplo, aí a nível mais de resposta a incidente, né? Quem aqui, por exemplo, faz testes de voltado para desastre? Quanto tempo eu levo para recuperar o meu backup? Quanto tempo? Quem é que faz isso? Simulação de discharge recovery é complicado. Entendeu? Quem aqui, pô, vamos pegar um sábado aqui, a galera aqui, separa umas cervejas, vamos testar esses negócios aqui. Quem é que faz isso? Entendeu? Tem gente que não faz com no break, pô. Vamos aqui desligar a energia aqui, deixa no break aí, sei lá. Vou deixar, você fica 1 hora aí para mim. A turma não faz isso, entendeu? Então é um cenário muito difícil e o cara, a gente tem que ser muito perseverante, sabe? Muito perseverante e muito paciente e saber do seguinte, né? Vamos fazer o feijão com arroz e é isso. A cibersegurança, ela não é como uma área de engenharia de software, como uma área de design, porque a cibersegurança ela tá implícita em tudo isso aí. O cara vai desenvolver software, tem que ter o software seguro, o cara vai montar a rede, tem que ter filtro de firewall, voltada para firewall, as regras certinhas, os conectores certinhos, o tipo de cabeamento, pô. Tipo de cabeamento, o cara vai usar Cat5e, se vai usar Cat6, se vai usar fibra, tudo isso é cyber, pô. Manter disponibilidade, é isso, né? Uma coisa que eu falo muito desse pessoal que tá querendo migrar é cibersegurança é um mundo à parte, assim, de você pode literalmente trabalhar com qualquer coisa. Qualquer coisa, sabe? Agricultura, aviação, saúde, qualquer coisa, velho. E uma coisa que acontece muito é as pessoas, elas... Não, eu vou entrar aqui, vou fazer qualquer coisa, e aí eu vejo, não. Eu sempre recomendo você ter uma bagagem. Como assim essa bagagem? Por exemplo, eu sou um cara que eu vim de redes e vim de infra. E aí eu migrei para segurança. E tu falou de redes. Redes é uma coisa que você vai ver independente da área que você vai trabalhar. Independente. Ah, vai trabalhar com o GRC, mas tu vai precisar de documento, vai estar lá o C de segurança, que foi tal IP, que foi tal negócio. Tudo sem entender. Vai trabalhar com DevOps, tem que saber rede. Vai trabalhar com desenvolvimento, tem que saber rede. Como é que a aplicação vai se comunicar com o servidor, por exemplo. Então, redes é uma coisa que você não tem para fugir. Por isso que eu disse, eu prefiro um cara de redes do que um cara que fez um curso lá de CTI ou de, entendeu? E quer ser o bambambam. Porque para mim CTI é muito além do que tenho visto. CTI é você saber pegar aquele trambolho de dados e dizer, calma aí, eu vou conseguir analisar esse negócio aqui. Aí se eu vou conseguir automatizar, por exemplo, um vários total com outra coisa para identificar IOC, para identificar domínios suspeitos, sei lá, vindo da Rússia, qualquer outro lugar aí, isso é outra história. Mas no frigir da situação, o cara vai ter que entender do pacotinho que está trafegando, o cara vai ter que entender de capsulamento, saber que um DNS está ali no DP, um outro protocolo está no TCP, que o comportamento de um protocolo pode fluir em outro, e por aí vai. Falar TCP agora, uma coisa que eu vejo muito em segurança é o cara vai no firewall, bloqueia todos os TCP. E os TCP lá, tudo habilitado lá. Pois é. E assim, uma coisa que tu falou também que é importante, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, é a tradução do tecniquez para o negócio. O cara que trabalha com, o cara que é um gerente, um diretor, ele sabe muito de negócio, da estrutura da empresa, e ele precisa
Acho que, na verdade, acho que é o nosso papel. É o nosso papel como analista de cyber traduzir o técnico para o viés de negócio. Seja ele trabalhando com CTA, seja ele trabalhando com rede, seja ele trabalhando com IR. O cara que está do outro lado, primeiro que ele não tem obrigação de saber, porque o conhecimento dele é outro, né? É negócio. Nosso dele é fazer dinheiro. É criar processo, fazer dinheiro, conseguir tecnologia. E o nosso papel é adaptar a segurança para o que ele quer. Então, tem que se trair vamos dizer assim, no consenso, né? De relação. E o cara precisa entender também, né? A gente precisa trazer, olha, pessoal, tu quer pegar essa ferramenta, vou pegar aqui um exemplo, tá? Tu quer comprar um cofre de senha. Aí tu vai pegar o LastPass. O LastPass teve um ano que que ele teve 3 vezes em um ano só incidente de segurança. Que ele teve a base, ele teve o código-fonte do software foi dumpado. Tu vai contratar uma ferramenta dessa, mas o cara que tá comprando não sabe. Então você que sabe, você tem que ter, ó, vê só, essa ferramenta, ela tem um histórico negativo, né? No ano tal, existem outras ferramentas, né, que são assim, são assado. E esse cara, pô, eu não sabia. Porque assim, muitas vezes o cara não sabe. E se mesmo assim esse cara quiser isso, tem uma coisa chamada carta de risco. O cara precisa assumir que você quer, beleza, então vamos fazer. Mas eu tenho aqui esse documento aqui, em que o Milton, né, você vai. E aí que muitas vezes o cara dá ré. Porque é o seguinte, quando a gente fala de carta de risco, a gente tá falando de. Pois é. A Não gente quer tá falando botar de o dele assim. na reta, né? É, Não então quer assim, botar o dele na beleza. reta. Não, você quer a ferramenta? Você quer o. Tá, vamos pegar aqui, o Last Pass, beleza, pô. Tá aqui o Last Pass e tal, né? Vamos cotar, mas aqui tá a carta de risco, ó. É a ferramenta que ela tem um histórico, né? E eu preciso que você dê esse aval aqui que está assumindo esse risco aqui. E é aí que normalmente. Ah, não. Fazer meu ciente aí no e-mail, minha assinatura do documento aí, não vou não fazer não. Pois é, pois é. E aí que, e aí que a gente consegue, né, barrar aí a ação, né? Oi, Thaís. Boa noite. Milton, tem uma pergunta. Tipo, você estava falando aí em relação a CTI, né? E você colocou que muitas vezes você prefere um cara de redes que ele pegue os dados e saiba verificar do que uma pessoa que fez só o curso para CTI. Mas aí vem a minha pergunta, né? Não sei se eu entendi bem, mas você me corrija. Mas aí vem a minha pergunta. Hoje esse TI, ele está, digamos, no auge, principalmente com essa visibilidade de guerra, de ataque a infraestruturas Sim. críticas, É porque é o termo está militar, muito né? em cima. É o termo Aquilo militar. pegou muito também a visibilidade militar, de inteligência, e trouxe todo aquele auge de beleza. Assim como eu digo, cibersegurança em geral, na minha visão, né? Cibersegurança sempre existiu, mas ganhou um boom e virou uma coisa que, tipo, digamos que é um campo em prospecção e que muita gente visa uma coisa que muitas vezes a gente muda a nossa realidade. Mas, no caso, a pessoa que realmente quer seguir a carreira de CTI e ela se vê se preparando para fazer isso, e aí ela quer seguir aquilo ali, ela faz o curso, ela vai se preparando e tudo mais. Nesse aspecto, ela não estaria qualificada ou ela teria que, além do curso, ela tem que ter, na sua visão, né, ela tem que ter já um histórico, um tempo de trabalho ou uma experiência a mais para que ela possa entrar nesse field e não se pegar apenas no curso, né? Porque a gente, o que eu penso é o seguinte, que tipo, lógico, tem uma galera que vai porque ainda não sabe como vê muito essa questão da emoção e da divulgação, mas tem um pessoal que quer mesmo seguir aquela área porque acha que aquilo ali vai ser legal. Mas ele está nessa sequência não só de ele ter a experiência, mas dele fazer esses cursos preparatórios. Eu queria saber como é que você vê isso diante da real situação atual, né? E também para o desenvolvimento profissional dessa galera. Beleza, vamos lá. É bem complicado, né?
Mas veja, CTI, sem que eu entenda de protocolos de rede, sem que eu entenda de logs. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação Java, ele gera logs para mim. Se, por exemplo, eu vou trabalhar com o sistema Linux, tem gente que minimamente não sabe o caminho dos logs do Linux. Não sabe minimamente que está lá, e /var /log no mínimo. Tá? Onde eu quero chegar? Que não adianta estudar CTI se a pessoa não tem um conhecimento da parte de redes e também, por não dizer, de programação, porque são a base. Tá? Porque CTI, se a gente for pegar na regra mesmo, não é tecnologia. CTI é um processo. Tá? É um processo. Por isso que vem do termo militar, né? Inteligência de ameaça. E os militares usam a partir de quê? De conhecimentos de guerra. E como é que são esses conhecimentos de guerra? O inimigo, característica do inimigo, posicionamento do inimigo, armamento do inimigo, tecnologia do inimigo e por aí vai. E CTI não é diferente. Mas como é que eu vou trazer um exemplo aqui? Como é que eu vou identificar uma geolocalização de uma ameaça se eu não entendo minimamente de protocolo IP? Se eu não entendo de GeoInt e correlação de endereço IP, de mascaramento IP, de anonimato a partir de um acesso e por aí vai. Então, meio que assim, quando eu digo que eu prefiro do cara de rede, sim. Eu prefiro, não quer dizer que o cara que fez um curso CTI, ele vai ser ruim. Não, mas o que eu tenho visto é o seguinte, é que, vou me especializar em CTI, mas assim, o que rege, até o que o Eric comentou bastante, quando o negócio está pegando fogo, não é o curso de CTI que vai te salvar. É justamente, vou olhar a rede, vou fazer uma rastreabilidade dos dados, dos logs, dos pacotes, vou olhar com calma e vou descobrir o que aconteceu, de onde partiu o ataque, se foi interno, se foi externo, analisar o domínio, tá? E por aí vai. Então, eu sempre sugiro o seguinte, você pode fazer o seu curso de CTI, mas se especialize naquilo que é o alicerce dessas coisas. O alicerce. Porque CTI, bem como resposta a incidente, vocês podem dizer melhor que eu, são processos, são atividades diante de um cenário. Diante de um cenário. Entendeu? Então, é essa ideia que eu trago, que eu dei aí do camarada que chegou para mim, vou trabalhar com essa ferramenta de SAB, eu vou trabalhar aqui com nuvem, com infra, com integração, vê só, interoperabilidade, ou seja, trabalhar com integração com vários sistemas e redes heterogêneas, eu digo, vá para isso aqui, meu amigo. Vá para esse, esqueça, acredite, você vai aprender muito mais de cyber aqui do que trabalhando com essa única ferramenta aqui. O cara vai mexer com rede, vai mexer com firewall, vai mexer com virtualização, vai trabalhar com, por exemplo, live migration, né, distâncias. O cara vai fazer coisa pra caramba, O cara vai trabalhar com Docker, vai trabalhar com orquestração, com Kubernetes, vai trabalhar com uma infinidade de coisas. Vai queimar pestana para resolver o troubleshoot, né? Entendeu? Então, e quando der uma merda, o cara vai se quebrar todo, mas o cara vai ficar, vai criar uma casca, entendeu? Do que o ponto que o Eric e o Wagner trouxeram. Do que um cara que vai ficar ali no automático, sabe? E eu vejo muito também a IA, ela entra nessas áreas também. De o cara, sei lá, tem uma ferramenta que o cara precisa implementar ou configurar e ela existe um padrão, para mim, vai chegar no ponto que a IA ela vai ficar no lugar desse cara, por exemplo. Exatamente.
Eu acho válido, pode, assim, na minha opinião, pode, mas assim, o que eu digo sempre, eu até brinco com o pessoal aqui. No meu doutorado, eu estudei muito protocolo de rede. Muito protocolo de rede. E assim, eu converso sobre protocolo de rede com qualquer um. Tá? Então, assim, se especializem numa parada que vai servir como base para as outras coisas. Tá? Pô, você tem o OpenCTI, você tem o MISP, você tem uma porrada de coisa voltada para CTI, você tem os procedimentos, os frameworks, você tem o Mitretec, você tem CyberQL Chain, você tem uma porrada de coisa. Mas, na real mesmo, no processo ali, sabe? Na hora do olho do furacão, é quando o cara vai entender, por exemplo, de um SVN, o cara vai entender de uma segmentação de rede, o cara vai entender como está funcionando a VLAN, o cara vai entender ali de classes, né, de IP, classes de rede, como é que ela está segmentada, certo? Como está o range de IP e por aí vai. São esses pontos aí que fazem muita diferença, sabe? Uma coisa que eu vejo muito, Milton. Não sei se eu respondi a Thaís, né? Não sei se eu respondi, tá? Respondeu. Obrigada. Então, Uma coisa que... Fala, Thaís. No caso, a gente tem um jargão que a gente fala que é o básico bem feito, no caso, né? Exato. Ter a base necessária para que lá para frente você possa utilizar no caso, né? Então, é mais esse ponto para trazer em relação a CTI. Uma coisa que eu vejo muito é as pessoas querem trabalhar com DeFi, não, quer trabalhar com forense, e acha que R é DeFi. E é aí que eu digo, assim, né? Eu gosto de ser polêmico, né? Já sendo polêmico como não gosto. Como já diz um colega meu, seja. DeFi, ele é a irmã gêmea, feia, como eu digo, de R. Como assim? Meu papel é diminuir o dano. O cara de DeFi é coletar as evidências pós eu conter o dano. Como é que eu vou trabalhar com DeFi, com forense, se eu não sei conter o dano? Porque o cara que trabalha com forense, ele vai coletar as evidências. Ele vai vir ali na parte de coleção de evidências, de correlação, né, de entender como é que foi feito, analisar o mal, e por aí vai. Mas como é que eu vou trabalhar com DeFi se eu não sei os processos de IR? Como é que eu vou trabalhar com IR se eu saber fazer uma cadeia de custódia, por exemplo? Então, é uma atividade que ela anda muito ali uma do lado da outra. Só que elas têm papéis diferentes. A gente acha que é a mesma coisa e não é. E aí tem que ter cuidado com isso. Em relação a você que está iniciando, você precisa saber dos processos. Você precisa entender, seja ele de CTI, seja ele de R, para a partir daí você tomar uma ação que seja necessária num ambiente, por exemplo. Perfeito. Concordo totalmente. E o que a gente tem feito aqui, pessoal, aqui no CISA, é justamente desenvolver pesquisas. Não é para tirar Fire ou tirar CIE, não, pelo contrário, a gente quer analisar esses dados, a gente quer consumir esses dados para propor abordagens que possam complementar e possam auxiliar, por exemplo, o time de resposta a incidente. Ajudar, por exemplo, numa rastreabilidade de um ataque, né, um pós-incidente. Ou, por exemplo, mesmo que eu realize o processo de contenção e erradicação da ameaça, eu possa fazer um double check, né, possa checar novamente se existe se aquela ameaça ainda existe, ou se existe alguma máquina que está fazendo um scan, ou alguma coisa do tipo, sabe? E por aí vai. Tá? Mas para fazer isso, de fato, é preciso eu entender os dados da organização, eu entender dados de rede,
eu entender como os sistemas funcionam, como esses sistemas eles estão interligados, como os dados são transmitidos, tá? Tem um pessoal perguntando no teu Instagram, Milton, aí. Meu Instagram? Aqui teu LinkedIn. Posso mandar aqui teu LinkedIn, Milton? Passa o Né? LinkedIn. Deixa eu só mandar aqui, pessoal. Entendi, é muito isso. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Não sei se Thaís tem também em relação a... Eu tenho aqui, né? Era só para a gente pontuar a questão, Milton. Não sei se você já tem observado isso, mas estava vindo uma palestra no Portal Sec desse ano e achei muito interessante, né? Era sobre CTI também e a questão do Ransomware as a Service, né? Service, né? Então, assim, quer dizer, hoje você não precisa mais ter um trabalho de desenvolver, né? Você tem um mercado, tem um marketplace lá, Exato. E outra coisa também importante, né? Assim, do lado deles, né? Programas de bug bounty para ransomware. Ou seja, você agora ganha por testar o ransomware, melhorar a eficiência desse ransomware. Então, assim, e é 24/7, viu? 24/7, exatamente. E no mundo, e aberto ao mundo todo, né? Então, enquanto a gente está aqui na live debatendo sobre isso, né? Tá uma galera já fazendo testes, comprando e propagando ataques. Então, essa questão é muito importante, né? Como a gente já vem levantando, né? De você ter esse senso analítico para você achar, né? Essas vulnerabilidades e ter essas correções. Mas antes mesmo de você começar todo o processo de CTI, vem a questão da análise de vulnerabilidades, análise de risco, né? Para o seu negócio, para que você possa se blindar, porque, de fato, não tem como a gente superar esses caras. Uma vez que são vários grupos que atuam no mundo todo, e assim, se a gente não fizer, pelo menos o feijão com arroz, né, dificultar um pouco mais, né, e ver a questão da pirâmide da dor, né? Então, assim, quanto dor eu posso causar para eles, né? Para o ataque deles, para a operação, lembra? O pessoal aqui, né, gente, são campanhas, até coloquei aqui para vocês o link. Você pode monitorar campanhas, operações, e isso tem um custo para eles. Assim como tem um custo para você que sofre um ataque e tem que pagar um resgate, por exemplo, para eles é dificultoso remodelar aquela campanha que está sendo feita para aquele alvo. Então é importante a gente também ter isso em mente. Então a gente tem que dificultar ainda mais as campanhas deles. Claro, vão melhorar as táticas técnicas, né? Vão. Mas é aquele negócio, né? Você fazendo do seu lado, né? E resolvendo aquele que é o seu problema. Acho que a Thaís quer falar aí. Eu tenho só mais uma pergunta, Milton, porque eu sou um pouco curiosa. Mas, assim, a gente falou, né, para quem quer ingressar na carreira CTI, que tem que ter o básico. Mas aí, tipo, com o passar do tempo, o cara quer seguir a carreira da pesquisa, ser um pesquisador em CTI. E aí, digamos, para ser um pesquisador também, ele segue o mesmo rumo dele precisar ter essa experiência inicial, seja do básico, como adentrar na área de CTI e posteriormente, ele vê que ele tem uma bagagem para ele se tornar pesquisador, ou particularmente isso pode ser dissociado? Não, veja só, a parte do pesquisador, a área de pesquisa, ela uma área muito, muito peculiar, porque é o seguinte, a gente sempre está na fronteira do que a gente chama de estado da arte. O que é isso? É você basicamente entender o que foi feito até o momento, você identificar lacunas daquilo que foi feito até o momento, e você ter uma visão de que nos próximos anos, tá, a gente vai precisar resolver tal problema. Exemplo, hipotético aqui. Vamos supor que ransomware tipo A turma resolveu nos últimos 5 anos. Mas o ransomware tipo B é tão complicado que espera-se que só resolva daqui nos próximos 5 anos. Então, eu vou pesquisar dentro desse tempo, mais ou menos, resolver esse problema. Tá? A parte de pesquisa é muito importante que você tenha um conhecimento prévio. Então, meio que funciona
bem parecido com uma parte de mercado. Isso principalmente pesquisa aplicada, tá? Não daqueles moldes mais antigos, apenas com a ideia de ali escrever uma dissertação e aquele documento vai ficar guardado ali para o resto da vida. Não, pelo contrário. Mas sim a pesquisa aplicada, de fato, eu aplicar ao mercado. Ou no setor, tá? Ou numa determinada empresa. Que é basicamente o que a gente tem feito aqui. Certo? Então, para ingressar na parte de pesquisa, existem sim pessoas que fazem, de certa forma, uma transição de carreira, mas a bagagem, tá? É muito mais fácil pegar uma galera que já tem uma bagagem de redes e programação para a gente trabalhar com pesquisa de CTI. Porque, de certa forma, os conceitos não vão mudar. Os conceitos de CTI não vão mudar. A diferença é que a gente aplica aqui um rigor metodológico maior para, por exemplo, identificar uma ameaça. Tá? Que é basicamente o seguinte, eu vou pegar o que o pessoal faz. Pega ali, encontra uma ameaça, detecta uma ameaça, faz uma POC, valida, né, realmente e tal, e enfim. Muitas vezes o que a gente precisa fazer aqui é ter um rigor maior para replicar, a partir de uma experimentação, aquela ameaça. E muitas vezes replicar em diversos ambientes para se ter resultados. Porque, em geral, a pesquisa ela não resolve um problema, ela te dá respostas. E essas respostas elas podem ser boas ou ruins. Tá? Então, para a pesquisa de CTI, a bagagem ela é também importante. Tá? Ela é importante. Então, meio que assim, ela funciona parecido com esse aspecto do mercado, entretanto, a gente tem essa linha tênue aí de estado da arte, que é, de fato, sempre olhar o que é que está acontecendo e sempre estar olhando, o que é que eu preciso fazer daqui a 5 anos? O que é que a gente tem que ter daqui a 5 anos? Que aí, nesse aspecto, é diferente do mercado, né? Eu vou na prateleira, comprei e coloco na empresa, né? Já pesquisa, não. O que é que a gente vai ter de problema, né, daqui a 5 anos? Né? O que é que eu vou resolver? O pessoal tem falado, por exemplo, vou só puxar um assunto aqui, né? Criptografia quântica, comunicação quântica, criptografia pós-quântica, tá? Não são coisas hoje que o mercado aplica diretamente, mas a gente tem gente olhando daqui a 5 anos, 3 anos, e por aí vai. Então, isso aí é pesquisa. Então, quem quer ingressar na carreira de pesquisa, o conhecimento prévio ele também é importante. Mas, por exemplo, alguém que entra no mestrado com a gente tem todo um processo de formar a nível de rigor, de experimentação, sabe? De entender estado da arte, de ter senso crítico. Tá? Por exemplo, o cara fez uma POC, a forma que ele fez faz sentido. É uma coisa o cara dizer que fez, outra coisa a nível de experimentação, eu tenho o rigor técnico e científico para dizer, não, você fez de maneira errada. Sabe? Uhum. Entendi. Então, no caso, porque a pesquisa científica, ela traz diversos pontos, né? Você pode seguir uma carreira acadêmica ou você pode ser um pesquisador privado, então depende muito do que a gente tem, né? A maioria das ferramentas de ponta, elas têm os pesquisadores da ferramenta. Acho que alguns de vocês sabiam disso, né? Tem os caras que são pesquisadores da ferramenta. Claro, eu tem, não sei quem tem, da Arquitrace tem. Tem uns caras que estão ali pesquisando, sabe? Os caras estão pensando lá na frente. Detectam uma lacuna aqui, e essa lacuna aqui? Será que ela vai perdurar daqui a 5 anos? E aí os caras vão, sabe? Vão seguindo. Beleza? Mas hoje a pesquisa, ela está muito alinhada com o mercado, certo? Está muito alinhada com o mercado. Devido às necessidades que nós temos ultimamente. Exatamente, né? Necessidades e complexidade. Aí eu tenho uma última pergunta. Qual é a perspectiva que você tem em relação à cibersegurança e, em geral, para os próximos 5 anos? Um crescimento realmente da necessidade da gente ter profissionais, ou a gente vai conseguir dar uma estabilizada nessa zona de ataque, de tanto assim, Não, se tornou tão
tão cotidiana, digamos assim, né? Eu acho que, na minha opinião, tá? Acho que alguém pode ter uma opinião diferente, mas eu acho que só tende a piorar. Eu acho que é ainda para um cenário cada vez mais complexo e vai chegar um ponto que a gente vai ter que, de fato, estar mais imerso ainda na construção dos modelos de IA, né? E ficar muito atento em novas tecnologias, como até a própria computação quântica, né? Tá? Então, só tende a piorar. Cada vez as coisas têm se tornado mais complexas e, como eu disse a vocês, a tendência é que analistas como nível 1 e outro tipo de profissionais do setor de tecnologia, eles tendem a não fazer mais parte do mercado e aí a necessidade da gente estar no nível mais acima, né? Para atender essas demandas. Perfeito, obrigada. Beleza? Beleza, então acho que tá para finalizar, né? 1h30 já de muitos bate-papos. Milton, eu agradeço muito aí tua disponibilidade aí nesse pré-feriado aí, né? Sim. O feriado aí de meia semana aí. Não sei se tu tem algum ponto que quer falar aí em relação a... Não, cara, o que eu, assim, só para finalizar é que a área a cibersegurança, dizer área, mas para mim não é área, mas a cibersegurança, ela cada vez mais ela vai se tornar vital, certo? E ela será como um órgão do corpo humano, tá? Se comparando com o corpo humano. Sem ela, bicho, o cara não vai conseguir rodar o seu business, não. De jeito nenhum. Tá? Cada vez mais a guerra silenciosa que a gente tem acompanhado vai só ganhar proporções maiores, tá? A guerra comercial, enfim, a guerra por dados, tá? Então a gente sempre fica antenado aí ao que está rolando, tá? Tem gente que diz que são teoria da conspiração, eu sempre digo, foda-se, quem acha que é teoria da conspiração, entendeu? Desculpa aí, mas o bicho tá pegando lá fora, cara. porque assim, tem muita coisa que acontece nos bastidores, né? Que man acha que é... Mas Realmente tem muita teoria da conspiração, mas também tem muita coisa que acontece de verdade e as pessoas nem têm noção do tamanho do então, exato. problema. Né? Só quem tá ali no meio ali que Exato. como eu digo, né? Quando a situação acontece é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque Exatamente. uma vez muito glamour, né? Quer trabalhar com segurança, quer trabalhar com IR, não sei o quê, mas não sabe ali do estresse e do caos que é. Sim. Que no final está lidando com pessoas. Né? No final você está lidando. Tu tem aqui um gancho aqui. Imagina o que aconteceu agora essa semana lá na Europa, né? Claro, pelo menos até onde eu vi, não tem nada comprovado que tenha sido um cyberataque, nada do tipo. Mas mesmo assim, é um incidente. Né? É um incidente porque parou aí, acho que foram 3 países, acho que foi Espanha, Portugal e parte da França, uma coisa assim. Sim. Na cabeça. Então, imagina aí empresas aí que tiveram hospitais, né, cara? Hospitais, transporte. Exato. Então, trem ali, né? Que a Europa toda ali movida a trem, né? Sem energia. Sem energia. Então, o cara que tá na empresa, o cara tem que lidar com isso aí, com o dono da empresa perguntando por que não tem energia e não sei saber o que aconteceu. Pois é. E aí, tem o que você falou. E aí, o teste de disaster recovery? Como é que tá o gerador? Como é que tá a questão dos no breaks, né? De segurar a energia. Porque isso a gente só dá valor quando a situação acontece, né? É como eu falo muito, a gente trabalha com IR, a gente é muito reativo, na maioria das vezes, mas também pode ser proativo. E a proatividade, ela entra aí, né? Num plano de acidente, de uma simulação de um ataque, de uma simulação de disaster recovery, por exemplo, de saber como é que vai ser a comunicação em relação a segurança, por exemplo. Tá, beleza, tá sem energia no país inteiro. Tá, o que é que eu faço? Você tem esse processo de tipo, beleza, se faltar energia, o negócio ele não pode parar não, tá?
Tem ataque de ransomware, o negócio não pode parar. A empresa não pode deixar perder dinheiro. Independente do tipo de ataque que ela tenha ocorrendo, a empresa, ela não pode deixar perder dinheiro. Por isso que nosso papel, por isso que eu digo assim, muito CSI, trabalhar. Mas, meu filho, quando você entra numa room, que o diretor está gritando com você, porque ele quer que você, que não sabe nem por onde começar a análise de segurança, e ele quer aquele servidor ali voltando, você tem que dar seu jeito. Então, é saber muito lidar também com as pessoas que estão do outro lado, né? E saber... Beleza, pô, vai investir em cloud, mas se tu sem energia, como é que vai ser a cloud? Entendeu? Tipo, tá sem energia, pô, como é que vai ser a cloud? Sem internet. Porque quando eu falo sem energia, eu tô falando sem provedor de internet. Tipo, não tem internet. Tipo, tem lá, beleza, tá na cloud. Sim, mas como é que eu vou acessar a cloud sem internet? Por isso que é importante ter questão de, tipo, não se bota os ovos todos numa cesta só. Você precisa aí mixar aí o seu ambiente, né? Tem parte na cloud, tem a parte híbrida, tem a parte on-premise, backup offline, backup online, backup... Quanto mais backup você tiver homogêneo, diferente, melhor, né? Claro que se eu tenho backup e não testo, eu não tenho backup. Porque eu preciso validar quanto tempo aquele backup vai voltar ali no ambiente. Né? Tem um backup ali de 5 anos atrás. E aí, para voltar esse backup aí? Full. Quanto tempo vai ficar parado aí para poder voltar? Não é tão simples. Então a gente, infelizmente, as pessoas de uma forma geral, né? Elas são muito reativas, né? E a gente esquece que a proatividade ela faz parte do cyber. Né? Se antecipar a uma ameaça, por exemplo, pegar dados, trazer isso como insumo de inteligência, por exemplo, né? Testar o ambiente, testar a infraestrutura, testar o processo da empresa. Muitas vezes a falha não é tecnológica. A falha ela é processual na empresa. É o cara que vai almoçar com o crachá no pescoço e o cara que tenta foto do teu crachá, por exemplo. Eu vejo muito isso. O cara vai almoçar, para quem não sabe, o César fica no Cifra Antigo, né? Então eu vejo muita gente de empresas ali do Cifra Antigo que vão almoçar a galera com o crachá no pescoço. E aí o cara tira uma foto do crachá, o cara identifica quem é o teu cargo, e aí vai, né? Você... Muitas vezes o objetivo final é o ataque na empresa, mas o viés inicial é o funcionário, que recebe o ficha em casa, que tem a rede social totalmente exposta, que tudo fala, tudo faz, né? E aí esse cara é o viés inicial do ataque, e no final, o objetivo final é a empresa, por exemplo. Então, Beleza, assim, galera? obrigado, pessoal, por terem vindo aí, né? Obrigado, Milton, pela Beleza. tua Fica à disponibilidade. disposição, viu? Agradecemos aí. Vamos ter outras lives aí também, pessoal. Depois que a gente postar lá no YouTube, eu vou mandar para vocês, né? Mandei aqui também a rede social aqui do Milton, que quiser adicionar ele no LinkedIn, né? E é isso. Boa noite para todos, bom feriado. Né? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, galera. Tchau, tchau. E galera.